Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalei Hamalehim, professor Gesso, mais uma vez, trazendo até você um estudo da Palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer um estudo subordinado ao seguinte tema: Satanás, um adjetivo ou um substantivo pessoal? O que o Tanar revela acerca da palavra Satã? O que significa Satanás? O que significa Satã? À luz da Bíblia hebraica. Vamos esquecer aqui o Novo Testamento. À luz da Bíblia hebraica, quem é Satã para o judaísmo? O que as Escrituras falam sobre Satã? Ele é um adjetivo ou ele é um substantivo pessoal? Ele é um adversário ou ele é um ser metafísico que tem com ele um exército que se contrapõe a Deus? O que as Escrituras ensinam acerca disso? Amados, nós vivemos em um mundo onde cada vez mais as Escrituras têm se transformado em um verdadeiro manual de batalha espiritual. Muito se fala sobre a necessidade de combater Satanás, né? O anjo caído, que ronda o mundo tentando destruir a tudo, e especialmente a todos os seres humanos, e que vive destilando sua fúria contra aqueles que têm fé no Criador, como aquele que veio para matar, roubar e destruir, segundo diz a Brit Hadashah. Mas será que isto é uma verdade? Ou é uma inserção interpretativa? A história de Satã é bastante conhecida e poderia ser recitada sem titubear pela maioria dos que se envolvem com tais batalhas. Por incrível que pareça, por todas as informações que nós temos, para muitos, Satanás era o maior arcanjo, o ministro celestial dos louvores, criado para ser o maior dos anjos. Mas a sua soberba o levou a achar que ele poderia sobrepujar ao próprio Eterno. Ele convence uma grande quantidade de anjos a guerrearem contra ele nas regiões celestiais, fazendo oposição ao Eterno. Satã é vencido e jogado junto com seus anjos, agora chamados de demônios, na terra, onde jura que irá, em contrapartida, destruir a mais preciosa criação do Eterno, a própria humanidade. Será isso verdade? O que o Tanar nos ensina acerca? Essa história, querida, é muito conhecida. Mas será que é mesmo autêntica, genuína e verdadeira? Será que é isso que revelam as Escrituras sobre Satã? O meu argumento, professor Gesso, partirá do Tanar, o chamado Antigo Testamento, que é tomado por base para apresentar esse ser tão nefasto. Qual será a origem desses conceitos? Qual é a etimologia da palavra Satã? Há mesmo respaldo para toda esta história criada em cima de um personagem que nunca foi um personagem, de um substantivo que nunca foi substantivo, mas sempre um adjetivo? O que o Tanar, através de Moisés, meu querido, que esteve na presença do Eterno, no Sinai, e os profetas inspirados, que falaram de visões fabulosas, que viram do Elohim de Israel, tem a nos revelar sobre esse ser? O que o Tanar, a Torá, os Levinhos, os Ketuvim, tem a nos ensinar acerca desse ser chamado Satanás? Muito se fala e se pratica
A batalha espiritual. Falo aqui no sentido de guerra contra demônios. Muito se faz e se fala, mas pouquíssimo se estuda acerca desse assunto. E quase que como se a Bíblia servisse apenas para ratificar as ideias pré-concebidas e não mostrar a verdade. Ou mesmo para metralhar uma dúzia de chavões contra o inimigo que se levanta. Porém, meu querido, somente o estudo cuidadoso das Escrituras revelará a verdade sobre Satã e sobre os demônios. Mas, curiosamente, é isso que mais faz falta hoje. Pouco se encontra sobre esse tema nas literaturas especializadas. O que geralmente é apresentado são fórmulas quase que encantamentos para vencer o inimigo, geralmente recheadas de uma dúzia de passagens bíblicas fora de contexto. E todo texto fora de contexto, como diz o provérbio popular, é um pretexto. Para quê? Para heresias. Por essa razão decidi argumentar, apresentando minuciosamente cada detalhe sobre Satã e os demônios à luz do Taná, o Antigo Testamento, para pesquisar o que mais de 3.000 anos de história do povo de Israel e seus profetas têm a revelar sobre esse tema. Vou avaliar desde a etimologia das palavras associadas a Satã e aos demônios, até o contexto das passagens em que se baseiam os conceitos sobre o inimigo do eterno, sua origem e objetivos. A minha visão aqui é apresentar a densa e não é voltada para iniciantes, porém ela apresenta uma visão clara do Taná, o Antigo Testamento, que é de fundamental importância para o conhecimento da verdade sobre esse tema tão controverso. Aqui apresento, portanto, o resultado de muitos meses de pesquisa e peço ao leitor que não tome por verdade nada daqui, sem a devida pesquisa nas Escrituras. Tudo que eu falar, não tome como verdade absoluta, mas observe, analise, veja o que diz as Escrituras que você diz confiar e crer. E elas, que são lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, hão de te iluminar até entender a verdade. Vamos lá. Vamos estudar agora, querido, vamos analisar a raiz da palavra Satã. O termo Satã no hebraico se escreve Shin Tet Nu, ou seja, a consoante Shin, a consoante Tet e a consoante Nu, e deriva de uma raiz semelhante. Essas raízes também é usada de outras formas no Taná. Vejamos o que está escrito em Esdras. Esdras, capítulo 4, versículo 6, do 11 ao 16, diz assim: No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação, Shitná, Shin Tet Nu, contra os habitantes de Erudá e de Jerusalém. Este, pois, é o teor da carta, que mandaram ao rei Ataxerxes, teus servos, os homens além do rio, em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei. Por isso mandamos avisar o rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, e danosa aos reis e às províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei
que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. Esdras capítulo 4, versículo 6, 11 ao 16. Nesse texto, observa que a etimologia raiz de Shin Tet Nu indica uma oposição, uma acusação. E isso fica claro pelo teor da carta que é enviada ao rei Assuero. Em Gênesis, capítulo 26, 20 ao 21, para entendermos a raiz da palavra Satanás, diz: e os pastores de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Isaac, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também disputaram sobre ele. Por isso chamou Sitná. Tá? Em Bereshit, Gênesis 26, 20 e 21. O poço recebe o nome de Sitná, que significa exatamente oposição. Oposição esta que se pode observar pelo contexto. Os pastores de Gerar se opunham aos de Isaac, reclamando para si o direito sobre a água. Então nós vemos que a raiz da palavra Satanás, ela tem tudo a ver com acusação e oposição. Tudo isso no campo da literalidade, do adjetivo oposição e, querido, acusação. O Salmo 38, 19 diz: os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo meu bem se opõem. Istenuni, quer dizer, Shin Tet Nu. Está falando de satanases, de inimigos, que se opunham a Davi. Davi sofre oposições por seguir aquilo que é bom. Observe, portanto, que de fato a raiz está ligada ao ato de se opor a algo ou alguém. Então, a raiz da palavra, a etimologia da palavra Satanás, Satã, Ra-Satã, quer dizer o opositor, o adversário, o acusador. Tudo no sentido de adjetivos, e não do ser metafísico. O que nós podemos concluir da raiz etimológica da palavra Satã? A raiz Shin, Tet, Nu é utilizada de forma geral para indicar uma oposição e uma acusação. Em nenhum desses textos está falando de um ser metafísico ou um anjo caído, chifrudo, vermelho, calça curta, que veio para roubar, matar e destruir aquilo que você tem. Nada disso. Mas vamos continuar. Vamos fazer uma análise do termo Satã no Taná, ou seja, na Torá, nos Levim e nos Ketuvim. Torá, os 5 livros, os Levim proféticos e o Ketuvim, os escritos. Quando nós fizemos uma análise bem minuciosa do termo Satanás, Satã, usada no Taná, nós chegamos à seguinte conclusão. Em Bamidbar, Números 22, do 22 e o versículo 32, lê-se assim: e a ira de Elohim acendeu-se porque ele se ia, e o anjo de Adonai pôs-se-lhe no caminho, por adversário. Pasme quem estiver vendo esse vídeo. Por Le Satã. Satã aqui é o anjo do Senhor. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Então o anjo de Adonai lhe disse: porque já 3 vezes espantaste tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, o teu Le Satã, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. É, no mínimo, querido, muito irônico que a primeiríssima referência bíblica onde o termo Satã aparece nas Escrituras
seja uma referência ao próprio anjo do Senhor, que vem em oposição a Balaão. A leitura do texto no capítulo 22 de Bamidbar, número, revela que Bilam, Balaão, ia montado numa jumenta, e o anjo do Senhor se colocou no caminho, opondo a sua passagem. A ideia de Satã aqui, portanto, é de um simples opositor. Simples opositor. Ezefini. Vamos ver o que diz Samuel Aleph, 1 Samuel 29, do 2 ao 4. Os príncipes do Filisteus vinham à frente com suas tropas, divididas em companhias de 100 e de 1000 homens. Davi e sua gente caminhavam na retaguarda com Aquis, o rei dos filisteus. Os chefes dos filisteus disseram: quem são esses hebreus? E Davi respondeu: Aquis, servo de Saul, rei de Israel, que está em minha companhia há muitos dias, e mesmo há muitos anos. Nada tenho a censurar-lhe desde o dia em que se refechou junto de mim até hoje. Porém, olha, presta atenção, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe: os príncipes dos filisteus, faze voltar este homem para que se torne o lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário. No hebraico, nosso Satã. Davi poderia se tornar um Satã, um Satanás, contra os filisteus na batalha. Pois, com que poderia este agradar ao seu senhor? Porventura não seria como os cabeças desses homens? Os filisteus não queriam que Davi acompanhasse na batalha contra Saul. Por quê? Porque não desejavam que ele se voltasse contra eles durante a batalha, tornando-se o quê? Um Satanás, um opositor, um adversário contra eles na guerra. Como que Satanás pode ser um ser metafísico? Como? Nós vemos que Avishai ben Teruai tornou a palavra: não se deve antes matar Shimi por ter amaldiçoado o ungido de Adonai. Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Teruai, para que hoje me sejais adversário, lê Satã. Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse a Shimi: não morrerás. E prometeu-lhe o conjuramento. Samuel Beit, 2 Samuel 19, 22 ou 24. Lendo esse contexto, queridos, se observa que Simei se arrependeu por ter se levantado anteriormente contra Davi. Mas os filhos de Seruia queriam que Davi o matasse, se comportando assim como opositores de Davi. Eles estavam se opondo a Davi, estavam sendo Satanás contra Davi. Uma vez que Davi buscava restaurar a Shalom, a paz em Israel, após o levante de Absalão, seu filho. Nós vemos ainda, querido, em Berahim Aleph, ou seja, 1 Reis, capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz: bem sabes tu que Davi, meu pai, não podia edificar uma casa ao nome de Adonai, seu Elohim, por causa da guerra com que o cercaram, até que Adonai pôs seus inimigos debaixo das plantas de seus pés. Porém, agora, Adonai, meu Elohim, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário, Satã, não há nem algum mau encontro. Salomão aqui se refere literalmente a não haver qualquer Satanás se levantando para guerrear contra ele. Diferentemente do que aconteceu com Davi,
que teve que guerrear contra vários satanases, vários satãs, tanto internos quanto externos. Melahim lá, Aleph, 1 Reis 11, versículo 14, 23 e 25 diz assim: levantou, pois, Adonai contra Salomão um adversário, um Satã. Quem era esse Satã? Hadad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom. Também Elohim lhe levantou outro adversário, outro Satanás, a Rezon ben Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadad-Ezer, rei de Sová, e foi adversário, Satã, de Israel, por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Hadad fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre Aram. Os satanim, os satanases, satãs, são levantados pelo próprio Adonai contra Salomão. E não são demônios, nem entidades espirituais, e sim adversários humanos, bastante reais. O termo Satã aqui indica simplesmente um adversário, um ser humano, não um anjo caído, metafísico, chifrudo, que não existe. Vamos embora. Então, Divrei Ha-Yamim Aleph 1, 1 Crônicas 21, versículo 1 ao 2 diz: então, um adversário, um Satã, se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, numerai Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para com que saiba o número deles. E ainda em Samuel, 2 Samuel 24:1, diz assim: e a ira de Adonai se tornou a acender contra Israel, e excitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e enumera o povo, para que eu saiba o número do povo. Pessoas que desconhecem o hebraico, que não estudam o hebraico, apontam uma aparente contradição na passagem acima. Foi o Eterno? Foi Deus? Ou foi Satanás que incitou Davi? Será Deus Satanás? Será Satanás Deus? Na realidade, conforme visto, Satã significa um opositor. Há três formas de entender a passagem acima. A primeira é a de que o próprio Eterno foi por Satã, adversário a Davi, assim como o anjo de Adonai foi por Satanás, adversário para Bila e Balaão. A segunda possibilidade é de que o Eterno tenha enviado um anjo para agir como Satã, adversário para Davi. Porém, não é sequer necessário recorrer a anjos ou poderes celestiais para compreender essa passagem, pois existe uma terceira leitura ainda mais razoável. Assim como o Eterno levantou o homem para serem cada um por um Satã para Salomão, assim também ele levantou um homem para incitar Davi a contar Israel. E, para mim, professor Gerson, eu acho essa hipótese a mais provável. Curiosamente, a única hipótese impossível de se harmonizar é de que tenha sido um poder que seja por Satã o próprio Eterno. Deus não é o diabo. Primeiro, porque o texto não diz isso, mas principalmente porque tal poder é visto como agindo a favor do plano do Eterno, e não em oposição a ele, como seria necessário para que o uso do termo tivesse algum sentido. Ou seja, em nenhum momento esse adversário estava trabalhando, se opondo a Deus, mas sim estava dentro do processo do querer e da vontade de Deus. Agora vamos para o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, que diz assim: e num dia em que os filhos de Eliú vieram apresentar-se perante Adonai, veio também o adversário, Satã, ou adversário. Veja, o que significa no Taná, Satã, adversário. Então aqui não é o diabo,
aqui é um adversário, o adversário entre eles. Então Adonai disse ao adversário, Satã, de onde vens? Eu, Satã. Respondeu Adonai e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse a Adonai, o adversário, Satã, observaste tu a meu servo Iov, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Elohim, e que se desvia do mal. Então respondeu o adversário, Satã, a Adonai e disse, porventura teme Jó, Elohim de balde? Porventura tu não cercaste ele de Sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoasse e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse Adonai ao adversário, Satã, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E o adversário, Satã, saiu da presença de Adonai. Iov, Jó 1 e 6. E ainda nós vemos também a continuação do capítulo 2, versículo 1 ao 7, que diz, e vindo outro dia que os filhos de Elohim vieram apresentar perante Adonai, veio também o adversário, Satã. Quem é o adversário? O opositor, o adversário, o acusador. Entre ele apresentasse perante Adonai, então Adonai disse ao adversário, Satã, de onde vem? Respondeu o adversário, Satã, Adonai, e disse, de rodear a terra e passear por ela, e disse Adonai ao adversário, Satã, observaste meu servo Iov, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Elohim, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então, o adversário, quem é o adversário? Um opositor de quem? Do homem, nunca de Deus. Respondeu Adonai e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse Adonai, o adversário, Satã, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu o adversário, Satã, da presença de Adonai, e feriu a Jó de úlceras maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, querido, muitas vezes costuma ser classificado entre os textos poéticos. E, portanto, existe uma certa controvérsia sobre se ele é uma história real, ou como no caso de Shir HaShirim, Cante dos Cantos, se é uma parábola ou uma poesia histórica e simbólica. Porém, para efeito de análise, eu creio que seja poética, mas para efeito de análise aqui em questão, a história será considerada como uma narrativa de fatos reais. Nessa narrativa, observe que em momento algum se afirma que a figura apresentada apenas como o adversário seja um inimigo de Elohim. Ou seja, em nenhum momento Jó apresenta Satã, o adversário, o acusador, como um inimigo de Deus. Por favor, não existe isso em Jó. Jó fala que simplesmente esse inimigo é um acusador, é um opositor, é um adversário dos seres humanos. Algo que se deve se dar muita significativa e relevância no texto de Jó, mas as pessoas que leem não dão relevância. Por quê? Se o Kohen Hagadol, ou o sumo sacerdote, só de entrar impuro no Kodesh Kodeshim, Santo dos Santos, já seria imediatamente consumido por causa do seu pecado, seria estranho imaginar que o inimigo máximo de Elohim, a suposta fonte de todo o pecado, segundo muitos creem, adentraria a presença do Criador para ter um diálogo casual com ele. Mas mesmo assim, será feita unicamente uma análise imparcial do texto em questão, sem ideias pré-concebidas. Esqueça todas as suas ideias pré-concebidas
e se atenha ao texto, querido. Independente da história ser ou não factual, é inegável que o adversário é um dos anjos e pode ser observado pelo fato de que ele se apresenta dentro dos Benei Ha-Elohim. O adversário é apresentado como um anjo que executa plenamente a vontade de Elohim e que precisa da autorização desse para agir, conforme observado. Isso vai contra a ideia de sitinar, oposição, uma vez que está biblicamente significa colocar-se contra o propósito ou objetivo de alguém. No texto em questão, o adversário se coloca como opositor, como um Satã dos homens e não do próprio Deus. Pelo contrário, Elohim coloca os limites do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer para testar Jó. Por um motivo simples que poucas pessoas observam. Os anjos, querido, não possuem livre-arbítrio. Esta prerrogativa de livre-arbítrio só o ser humano tem. Porque os anjos fazem plenamente a vontade de Deus, porque não tem livre-arbítrio. É o que Jó está ensinando. Vejamos Jó, capítulo 42, versículos 7 e 8. Sucedeu que, acabando Adonai de falar a Jó aquelas palavras, Adonai disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim, o que era reto como ao meu servo Jó. Tornai, pois, 7 bezerras e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Jó 42, do 7 ao 8. O opositor que aparece no princípio do livro não é citado entre aqueles contra quem a ira de Elohim se acendeu, até porque, conforme visto, ele agiu dentro da obediência às condições de Elohim. Em Terrilim, Salmo 71, 13 diz: sejam confundidos e consumidos os que são sotinei, adversário, Shin-Tet-Nu, Satanás da minha vida. Cubra-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Aqui o termo sotinei, forma plural, é autorizada para se referir a adversários humanos. Um Satã era alguém que procurava o mal do salmista. Um ser humano, um opositor, um acusador. Ainda Terrilim, Salmos 109, no versículo 4, 20 ou 29, diz: eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, me opõe. Itstenuri, oposição, faz oposição, se tornam satanáses. Mas eu faço oração. Põe sobre ele um ímpio e um Satã, um adversário, um Satanás, esteja à sua direita. Seja este o galardão dos meus contrários, Sotinai, dos meus opositores, da parte de Adonai e dos que falam mal contra a minha alma, vistos os meus adversários, Sotinai, Satanás de vergonha, e cubra-se com as suas próprias confusão como uma capa. Mais uma vez, vejo o uso dos termos oposição em referência unicamente a seres humanos, e não a um anjo caído, vermelho, chifrudo, como muitos assim querem crer. Ainda, vejamos Zacarias, que é um texto muito usado, de forma prematura, de forma distorcida. Zacarias, capítulo 3, versículo 2 diz: e ele mostrou-nos o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo de Adonai, e o adversário, Verra Satã, estava à sua mão direita. O adversário, opositor, adjetivo, não substantivo. Estava à sua mão direita para lhe opor, lecitinou. Mas Adonai disse ao adversário, Satã,
Adonai te repreenda, ó adversário, Satã. Sim, Adonai escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Quando nós lemos Zacarias 3, 1 ou 2, é fundamental ler. E muitas vezes de resistir à tentação de inserir no texto ideias pré-concebidas. Muitas pessoas estão tentadas a fazer isso. Primeira coisa que temos, o texto não é literal, pois se trata de uma visão de Zacarias. Isso fica mais claro no texto do capítulo 2, onde se lê: tornei a levantar meus olhos e vi, eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura ou qual o seu comprimento. Zacarias 2, 1 e 2. Ninguém, em sã consciência, acredita que de fato exista anjos que precisem tirar a medida de Jerusalém com o cordel. A visão, ela é simbólica, parabólica. Semelhantemente, o sumo sacerdote Yoshua, ou Josué, não foi trasladado para as regiões celestiais para comparecer perante um tribunal celestial. Portanto, é preciso ter em mente que mesmo a análise da cena em si pode não se referir a algo literal, e cabe perfeitamente a ideia de que seja apenas figurativa para dar compreensão ao profeta sobre a questão do juízo. Nessa cena, o que se observa é a presença novamente de um anjo opositor a Satã. Anjo não tem livre-arbítrio, só faz o que Deus manda, que faz oposição não a Deus, porque não existe um ser nessa terra, nesse cosmos, que pode se opor a Deus, mas sim a um ser humano. Ele aparece na ocasião como uma espécie de advogado de acusação, enquanto o anjo de Adonai aparece como advogado de defesa. Novamente, não há nada interno ao texto que leve à suposição de que esse anjo, que faz o papel de acusador nessa visão, supondo que seja ela literal, seja um adversário do próprio Elohim, do próprio Deus, ou um arqui-inimigo que tem um exército enorme que luta contra Deus. Isto não existe no texto. Pelo contrário, o termo Satã, opositor, adversário, adjetivo e não substantivo, é utilizado por causa da oposição ao ser humano por um anjo, e não pelo próprio Elohim. Querido, o que nós devemos, de tudo o que falamos, qual é a conclusão que nós devemos chegar? Observe os seguintes pontos. Primeiro, não existe nenhuma menção a um opositor cósmico de Elohim no Taná. Você não encontra. Você não encontra uma referência, um versículo, um pelo novo, que prova que existe um ser metafísico, um Satã, um demônio, um capeta, um ser metafísico que pode medir força com Deus. Não existe no Taná. Não existe. Geralmente, o termo Satã é uma referência simplesmente a alguém que faz oposição. Então, quem faz oposição, quem é o opositor? Pode ser eu, pode ser você, pode ser sua teologia, pode ser sua igreja, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser sua fé, sua crença, pode se opor, pode se opor. Nós vemos que Pedro, ele se opôs à missão de Jesus. E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Porque ele estava se opondo. Ele foi um Satã, um opositor. A maioria das vezes que o termo é utilizado no Taná refere-se simplesmente a seres humanos. Seres humanos. Por mais uma vez, a maioria das vezes que o termo é utilizado no Taná refere simplesmente a seres humanos. Por quê? E outras vezes como anjos. Mas anjos não possuem livre-arbítrio. Por duas vezes, nós encontramos, o termo aparece usado a se referir a anjos, que se opõem a seres humanos.
Em nenhum momento esses anjos se opõem a Deus. Guerreiam contra Deus. Estão se opondo a Deus. Porque contra Deus não há oposição. Contra Deus não há força. Contra Deus não há poder. Contra Deus não há exército. Contra Deus não há nada. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, sem qualquer indicação, esses anjos, de que eles estejam fazendo algo contra a vontade de Deus. Tanto em Jó como em Zacarias, ali está, dentro do processo da vontade de Deus, esses anjos sendo opositores, sendo adversários, sendo acusadores, sendo promotores. Mesmo nessas duas vezes em que claramente, metafórica, trata-se de uma visão, e a outra, em sendo um texto poético, também pode ser metafórico, ou seja, a outra é metafórica. Então está aí, querido. Qual é o sentido que significa em toda a Bíblia hebraica essa raiz etimológica da palavra Satã? Satã é um adjetivo ou ele é um substantivo pessoal? Ele é só um adjetivo, um opositor, ou ele é um ser metafísico que tem um exército que peleja contra Deus? Você acredita nisso? Comece agora a confrontar as suas ideias com o que diz as Escrituras. Em nenhum momento fique com o que eu falo. Fique com o que está escrito, com o que você ouviu, daquilo que está nas Escrituras que você ama e você diz crer. Vou colocar o número na conta. Se você for edificado, se você quiser praticar a lei da retribuição e ajudar nosso canal, ajudar nossa página no Facebook, fique à vontade. Em nome de Yeshua, Hamashia, Hamalé, Hamalé.